Cancro infantil, então, para falar nesta primeira parte. Vou relembrar-lhe novamente que na segunda parte pode participar em direto no nosso programa, hoje sobre reumatologia, com o Dr. Domingos Araújo. Para isso, basta ligar o 22 953 8525, enviar um SMS para o 68302, basta escrever POR, o seu nome, a sua localidade e a sua questão. Pode também fazê-lo através de e-mail para consultório@portocanal.pt ou então escrever-nos uma carta para a morada em rodapé. Não hesite e participe aqui no consultório, tire todas as suas dúvidas. 8 em cada 10 crianças com cancro podem ser curadas se, aos primeiros sinais da doença, forem encaminhados para os serviços médicos. O cancro mais frequente nas crianças é a leucemia, que tem um prognóstico de cura muito bom quando detectada a tempo. Vamos então dar início à primeira parte do programa de hoje sobre cancro infantil e para isso mesmo é meu convidado aqui em estúdio o Dr. Vítor Costa, é pediatra oncologista. Sr. Doutor, seja muito bem-vindo ao Porto Canal, aqui ao nosso consultório. Obrigada pela sua presença no nosso programa. É um tema delicado, é sempre um tema delicado falarmos de cancro, principalmente quando falamos de cancro infantil. Eu falei da importância que de facto faz haver um diagnóstico precoce. Doutor, porquê é que é importante estarmos atentos aos sinais? É importante, primeiro, e é muito difícil. É muito difícil porque os sinais e sintomas do cancro pediátrico são muitas vezes comuns a muitas patologias benignas e frequentes na infância. Portanto, é difícil muitas vezes os pais a muitas patologias benignas e frequentes na infância. Portanto, é difícil muitas vezes os pais valorizar. Como, por exemplo, febres? Febre, quer dizer, uma criança, por exemplo, que tem falta de apetite, que é o sintoma mais frequente que chega aos consultórios de pediatria, que é a falta de apetite. E falta de apetite pode ser um sintoma de cancro. Mas é complicado agora considerar. Pode não ser. E a maior parte das vezes não é. É importante nós termos a ideia que o cancro pediátrico é uma doença muito rara. Temos 350 casos anuais, como disse, talvez um pouco até mais. Eu acho que o ano passado já chegou perto dos 400. Há um ligeiro aumento da incidência, mas realmente o que se passa é que são sintomas muito pouco específicos e, portanto, o que leva muitas vezes que os pais procurem o pediatra é que mais tardiamente e, portanto, normalmente quando os sinais e sintomas se repetem. É aquela criança que não está bem, que os pais notam que algo não está bem, aquela criança que deixa de brincar, começa com uma dor muito localizada, sempre no mesmo local, começa a aparecer realmente um tumor, uma tumefação, uma massa, e aí muitas vezes é um achado. Portanto, há casos, por exemplo, que é a mãe a dar banho à criança à noite, por exemplo, que nota que tem o abdômen aumentado, portanto, e isso é um sinal de tumor, e no dia seguinte vai e procura o médico. Se a mãe já repara no tumor, quer dizer que já está numa fase avançada? Exatamente, já estará numa fase avançada. Indesejado. Claro. É evidente que o atraso do diagnóstico tem muito a ver com a doença, com o tipo de doença. Há tumores com um crescimento muito rápido. Em 2, 3 dias dão sintomas e em 2, 3 dias a mãe procura os cuidados médicos e o diagnóstico é feito. Como, por exemplo, doutor? Um tipo de linfoma, por exemplo, determinados linfomas. Leucemias também. Leucemias são... Que é o caso, é o cancro mais comum. É o cancro mais comum. O diagnóstico é feito, na maior parte das vezes, num serviço de urgência. Porque aquela criança começou a sangrar, aquela criança que aparece com manchas pretas. São esses os sintomas da leucemia. São esses sintomas e, portanto, cansaço fácil, e a mãe já tinha vindo a notar isso, e em 2, 3 semanas a mãe procura os cuidados médicos e realmente é feito o diagnóstico. O diagnóstico atempado também depende do sistema de saúde. E felizmente nós temos um sistema de saúde muito bom que permite um fácil acesso aos cuidados de saúde, não só primários como também aos serviços de urgência. Há muitos países europeus em que esse acesso está muito dificultado. Primeiro, portanto, o pai ou a mãe notam um sintoma em casa e, portanto, primeiro vão ao centro de saúde. Há um rastreio feito por uma enfermeira. A enfermeira passa ao clínico geral e do clínico geral é que pode ou não passar ao pediatra. E o pediatra é que poderá ou não ver aquela criança. E isto perde-se muito tempo. Perde-se muito tempo. E realmente cá em Portugal não há esse problema. Para já, o nosso sistema de saúde tem muito mais livre acesso a este tipo de situação, porque o acesso a um pediatra é muito mais fácil. E realmente isso está escrito em vários estudos que têm sido feitos, é que realmente, quando é um pediatra realmente a ver aquela criança, a probabilidade realmente do cancro passar é muito mais difícil do que quando é um clínico geral. E, portanto,
esse fácil acesso é bom e que nos permite realmente um diagnóstico mais rápido, porque não há forma de prevenir o cancro na criança, Sim. ao contrário do adulto. Como é que é feito o diagnóstico, Dr.? O diagnóstico, ora bem, depende. Portanto, Exames sanguíneos? Por exemplo, uma leucemia é um exame de sangue, faz logo o diagnóstico de uma leucemia. Logo? Praticamente logo. Algumas leucemias não são assim tão fáceis. Muitos tipos de tumores através de biópsias, não é? Exames de imagem, as tomografias, as ressonâncias, não é? Que permitem logo visualizar, no caso do tumores do sistema nervoso central, em que se faz uma tomografia e que realmente diagnostica uma massa e depois com biópsia se confirma o diagnóstico. O diagnóstico do cancro numa criança é uma notícia que afeta a família de uma forma, eu diria, brutal. Muito. Tem muito impacto na criança, na família e até na sociedade em geral. Porque toda aquela família e os conhecidos estão todos envolvidos. E depois perguntam muito, querem saber, porque é complicado. Muito impacto mesmo. O que é que acha que estas famílias, há algum apoio que se deva dar em especial às famílias? O que é que o doutor aconselha normalmente quando diagnostica um cancro infantil? É importante o apoio tanto da família nuclear, logo à partida, e da família mais alargada, e depois, a nível do IPO, temos sempre uma equipa de psicologia que dá esse apoio, temos também a assistência social, porque são pessoas que vão ter determinadas regalias em termos de impostos, por exemplo, e que isso tudo é importante, porque a parte económica é muito afetada nestas famílias. E é importante esclarecer os pais também relativamente àquilo que está a acontecer com o filho? Sempre. Os pais devem saber logo a verdade toda, logo de início, no diagnóstico. Quando o diagnóstico é feito, deve ser explicado tudo, a verdade toda. Sempre. Não é fácil, doutor? Não é fácil. Mas a taxa de cura atualmente tem vindo a aumentar. Isso é nos anos 60, animadora, não é? Nos anos 60 a taxa de cura era de 10% e neste momento está quase nos 90%. Pois era o que eu ia dizer. Temos leucemias com uma taxa de cura que ultrapassam já os 90%. Determinados linfomas que já também ultrapassam os 90%. Mas que tem a ver com o diagnóstico precoce ou tem a ver com a evolução da medicina? Tem a ver com a evolução da medicina e com o diagnóstico precoce. As pessoas agora estão mais atentas, não é? Os cuidadores estão mais atentos, os pais estão mais atentos. Há mais informação. As pessoas preocupam-se mais com a saúde das crianças e isso talvez também leve a um diagnóstico mais atempado, não é? Quais são os cancros, para além da leucemia, mais frequentes nas crianças, doutor? Os tumores do sistema nervoso central, vem logo em segundo lugar. E depois há uma diversidade de tumores que aparecem na criança, que são os linfomas, a seguir temos os neuroblastomas, os tumores dos tecidos moles, rabdomiossarcomas, os tumores ósseos, mais frequentes até na adolescência, os neuroblastomas, depois depende um pouco depois da idade, mas os mais frequentes são as leucemias. E o sistema nervoso central vem logo em segundo lugar. Aliás, o cancro pediátrico é a causa, dentro das doenças mais frequentes nos países desenvolvidos, de causa de morte na criança. E há alguma causa para estes cancros? Não há causa conhecida. Há vários trabalhos que realmente apontam para algumas possíveis causas. Sabe-se que há mutações, portanto, genéticas, que já nascem com a criança, eventos que surgem provavelmente durante a gravidez. Não se sabe porquê. Pode ser químicos, determinados fármacos que as mães possam ter ingerido e que podem depois levar a mutações que depois durante a infância vão realmente progredir para um tumor. E depois existem outros eventos, provavelmente essas alterações genéticas irão ser potenciadas por determinados eventos pós-natais, após o nascimento. Por exemplo, pensa-se infecções víricas. Há um tipo de tumor que está bem caracterizado e que sabemos bem a causa, que é uma infecção vírica. É um linfoma de Burkitt, muito mais frequente até em África, que é o vírus de Epstein-Barr. E sabemos que uma infecção por o vírus de Epstein-Barr pode levar a um linfoma de Burkitt, mais nesse tipo de países. Aqui é mais difícil conseguirmos essa relação direta. Mas, portanto, o que nós sabemos é que existe algo que já está predisposto nessa criança e que depois há algum evento... Hereditariedade, não. Isso é outro. Mas existe. Isso existe. Dessas heredofamiliares, em que naquela família
já existe uma grande probabilidade de cancro. Sabemos que muitas vezes chegam-nos casos de crianças com um determinado tipo de tumor, em que sabemos que o pai ou a mãe já tiveram um tumor, o tio também teve, ou a tia, o avô, a avó, e portanto aquela família existe e depois até estudamos essa família lá no IPO, porque são situações mesmo genéticas da própria família. Não é uma mutação de novo, é diferente. Quando eu falo, na maior parte dos casos, são mutações de novo. Isso não, isso são casos familiares. Muito bem. Vamos passar à fase dos tratamentos, que também não são fáceis, uma vez estamos a falar de crianças, já são bastante difíceis para os adultos. Numa criança tem um impacto ainda maior. Conforme, tem mais na criança mais velha e no adolescente. Na criança pequenina é provavelmente até mais simples. Mas estamos a falar de quimioterapias? Estamos a falar de quimioterapia, estamos a falar de radioterapia e de cirurgia, que são os 3 grandes pilares de tratamento. Cada vez menos usamos a radioterapia, devido aos efeitos tardios e devido às segundas neoplasias que pode depois advir daí a 2, 3 décadas que existe. Também é comum? Também é comum. Quem tem um cancro vir a ter a segunda neoplasia, devido aos tratamentos que potenciam uma segunda neoplasia. A quimioterapia, que é o tratamento mais usual, em que os efeitos da quimioterapia, excetuando um ou outro quimioterápico, pode dar alterações cardíacas, mas a maior parte dos efeitos são mais agudos. Não é? Que é os vômitos, é queda do cabelo, pronto, são todas essas situações que normalmente nós temos esse suporte para poder ultrapassar essas situações e depois, passado o tratamento, a criança recupera e fica bem, não tem qualquer problema. Mas é uma fase difícil para estas crianças passar por estes tratamentos? É difícil, mas até, por exemplo, nas crianças mais velhas e nos adolescentes, porque ficam sem cabelo e para a parte estética, a parte da aceitação do grupo, e isso é complicado, a autoimagem é mais complicado. Claro que depois existem todos os sintomas associados à quimioterapia, que são os vômitos, os efeitos secundários, que temos forma de cada vez mais a medicina tem evoluído no sentido de minimizarmos estes efeitos. E, portanto, a criança tolerar melhor. A alimentação também é fundamental para restituir as defesas destas crianças? É importante. Uma boa alimentação. É evidente que nós sabemos que estas crianças que fazem quimioterapia ficam muitas vezes com dificuldades alimentares, não é? Porque ficam com a boca com muitas feridas, nós chamamos a mucosite, não é? O que torna muitas vezes a difícil alimentação. Há alterações de paladar. É muito frequente uma criança que não gostava de coisas salgadas, quando começa a fazer quimioterapia, gostar de coisas salgadas e tem aversões aos doces, ou o contrário. Achar determinadas comidas que não gostava, deixa de gostar porque referem um sabor metálico. A parte nutricional é importante, mas é muito alterada pelos tratamentos. E outros cuidados, doutor, que são precisos nestas crianças? Outros cuidados, quando estão a fazer quimioterapia, são, portanto, como nós sabemos, a quimioterapia não vai atingir só as células malignas, mas também vai atingir as células boas, as células normais. E atinge muito as células que estão implicadas nas nossas defesas, não é? Portanto, as crianças que estão a fazer quimioterapia são imunodeprimidas. E, portanto, como imunodeprimidas que estão, vai haver grandes períodos de tempo, enquanto fazem esses tratamentos, que precisam estar isoladas. E, portanto, os cuidados é evitar o contacto com pessoas doentes e, portanto, restringir muitas visitas, que nesta altura muitas vezes as pessoas querem vir ver as crianças e isso deve ser evitado, porque numa simples constipação, uma infecção banal, numa destas crianças pode ser muito complicado. Doutor, o que são os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são... Cuidados paliativos são cuidados que ajudam a criança, portanto, a suportar melhor todas estas situações. São cuidados de suporte, são os cuidados que vão ajudar a criança a ultrapassar estas situações, e quando falamos em paliativos, o que existe mais é quando a criança aproxima um pouco de uma situação em que não foi possível curá-la, e, portanto, às vezes os cuidados paliativos são aqueles cuidados que apenas dão conforto à criança, em que já não há, e sim, em que já não há uma intenção de cura da doença, mas uma intenção de dar conforto, de melhorar a qualidade de vida enquanto estão cá connosco. Exatamente. Mas a maior parte dos casos, doutor, precisa de internamento ou não? Cada vez menos. Cada vez mais fazemos tratamentos em hospital de dia. Portanto, a criança vem de manhã, faz os tratamentos e à meia da tarde vai embora. E consegue, durante este período de tratamento, ter uma vida normal?
Mais ou menos, conforme o tipo de tumor, mas consegue. Por exemplo, nas leucemias, os primeiros 6 meses de tratamento são em muito grande porcentagem internamentos, mas os últimos 18 meses, o tratamento de uma leucemia mais frequente são 2 anos. Os outros 18 meses é um tratamento à base de comprimidos que a criança pode fazer uma vida normal. Pode ir para o infantário, pode ir para a escola, ter uma atividade normal, com algumas restrições, como é óbvio. Nunca uma vida perfeitamente normal, mas com algumas restrições. Isto pode deixar, a nível psicológico, algum tipo de trauma nestas crianças? Pode. Pronto. São crianças que ficam, embora eu não tenha essa noção, não. Das crianças que tenho, não, eu já estou desde 99 no IPO e já vejo muitos sobreviventes, ainda bem. Com as taxas de cura que temos atualmente. E eu acho que são crianças que se adaptam perfeitamente à vida normal, à vida depois. Muitos já nem se lembram do que aconteceu. E, portanto, isso traduz bem aquilo que realmente que se esqueceram. Eu penso que, se calhar, é mais complicado os adolescentes. Sim. Entrou mais em depressão, aí é já mais tem outra noção das coisas. E depois o cancro surge-lhes numa altura que eles estão a nascer para a vida, quer dizer, estão a começar a ter os seus amigos, a sair de casa, e o cancro vai tirar isso tudo. E é-lhes amputada uma parte muito importante da vida, não é? Sem dúvida. E isso pode deixar algumas marcas. Nas crianças mais pequeninas, eu penso que ultrapassam muito melhor. Doutor, destes 350 a 400 novos casos que falamos por ano, há alguma incidência de idade que seja mais comum ou não? Depende do tipo de tumor. Por exemplo, as leucemias é mais frequente, as leucemias agudas até aos 10 anos. Por exemplo, os tumores ósseos é mais na adolescência. Portanto, depende um pouco do tipo de tumores, não é? Depois há aqueles tumores que no primeiro ano de vida, por exemplo, os neuroblastomas, que aparecem no primeiro ano de vida. Depende do grupo etário qual é o tipo de tumor mais associado. Os linfomas de Hodgkin, por exemplo, que aparecem também muito na adolescência, mais frequentes na adolescência do que na infância. Mais frequentes, depende um pouco da idade e do tipo de tumor. Doutor, para fechar e para fecharmos com uma mensagem positiva, 8 em cada 10 crianças podem então ser curadas, isto são dados reais. Queria que nos deixasse uma mensagem de alguma esperança aos pais de filhos que estão doentes com cancro. Eu acho que tem que ser, pronto... É importante eles estarem informados, é importante haver uma boa informação, eles saberem a verdade e saber que realmente as taxas de cura são enormes, têm aumentado significativamente, os cuidados de suporte têm melhorado muito e, portanto, acho que têm que ter muita confiança, porque acho que as coisas estão a melhorar muito, é o que eu posso dizer. Muito bem, doutor. Resta-me agradecer-lhe então a sua presença aqui no consultório de hoje. Obrigada pelas suas explicações. Vamos então fechar a primeira parte, relembrando-lhe que na segunda parte vamos falar de reumatologia. Vou ter comigo o doutor Domingos Araújo e por isso mesmo conto com a sua presença desse lado. Até já.